Fala família, Leonardo aqui para mais um Giro de Notícias nesta segunda-feira, dia 7/10/2024. Na parte da tarde eu colo aqui só para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco da Gama. E você pensou que nessa data FIFA você poderia colocar um chinelinho e não se preocupar com o Vasco da Gama? E é aquilo que eu sempre falo. Enquanto nós estamos aqui, alguma coisa está acontecendo nesse clube maravilhoso. E detalhe, tá? Bom, quando o futebol para, aí essas situações extracampo começam a afligir o torcedor vascaíno. E subiu uma matéria no GE falando que a extinta 777/EICAP, que agora cuida pelo menos dos ativos da Seven, está colocando tudo à venda. É iate, é os clubes de futebol, não pagaram nem a festa de Natal do ano passado e eu cantei a pedra aqui. Olha só, não adianta o Pedrinho, o Vasco conversar com a EICAP sobre a venda ali dos 31% das ações do futebol, que hoje está sob o controle da EICAP, se a Lindenhall não liberar esta venda, porque a Lindenhall, ela tem uma liminar aonde a EICAP tem que prestar satisfação de tudo que ela for negociar dos ativos, como eu disse, da extinta 777. Então eu vou trazer aqui um craque no assunto, que é o Danilo Dantesco, lá do Expresso 1923. Volta aqui mais uma vez no canal para poder te explicar isso tudo e o que pode acontecer com o Vasco, porque 2025 está logo ali. Vasco não pode vender os 31%, não pode ir atrás de outro investidor no meio desse balaio de gato todo. Está o meu coração, o seu coração, que não tem paz. Ainda vamos falar aqui sobre o Vasco da Gama, que vai ter esses 10 dias, e aí o Rafael Paiva, segundo o GE, tem 5 questões para poder resolver. Eu vou trazer essas 5 questões, mas aí nós vamos passar sobre Felipe Coutinho e Payet, vamos passar sobre a zaga, vamos passar pelas pontas. Ai meu Deus, até a cabeça, meu irmão. Vou te falar uma coisa. Fim do ano e parece que nós estamos sofrendo com os mesmos problemas, sabe, do início do ano. Ainda vamos falar de outras situações do Vasco da Gama, essa data FIFA, jogadores que não estarão, sabe, à disposição de repente contra o São Paulo, e ainda tem o Vasco, parece que já cedeu lá no Sócio Gigante. O jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro já está sendo divulgado no dia 19. Então esse negócio aí também do STJD parece que foi mais uma para inglês ver. Vou chamar a vinheta. Já já eu volto aqui com muito mais do canal Na Torcida Vascaínos. Valeu, galera? Só um minuto. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 99 mil inscritos que estão comigo aqui todos os dias. Muito obrigado pela sua moral. Para quem gosta do meu trabalho e quiser continuar contribuindo, você que já comenta, você que já assiste, deixa o seu like, principalmente nesses dias que o YouTube não vem, sabe, notificando os canais. Muitas inscrições estão sendo desfeitas e aí quando o inscrito vai ver, ele nem sabe que está desinscrito. Então vai lá, dá uma olhadinha também na sua inscrição, ative o sininho das notificações e aí deixa o seu like para o YouTube poder, no caso, recomendar o nosso vídeo para mais vascaínos. No final de tudo, se você não for inscrito, se inscreva e todos vocês aí comentem sobre as nossas notícias. E cara, bom, essa aqui eu nem falei na abertura desse vídeo, mas você sabia que mais um carioca pode ser campeão da terceira divisão? Depois de Fluminense, Duque de Caxias. Rapaz, esse time aqui, eu não sei se rapaz, o São Cristóvão. Você sabe qual time é esse aqui, azul? Cara, desculpa, eu não sei, tá? Mas o Volta Redonda pode fazer a boa contra o Atlético ali pela Série C. A final já foi definida e nós vamos ficar aqui na expectativa do Voltaço poder, no caso aí, acho que já subiu para a primeira divisão, tá?
irá disputar essa finalíssima ali da Série C. Pô, pro Valtaço é importantíssimo. Agora, outra coisa que é importante, você já pode começar a se preparar, é que tudo indica que esse jogo entre Vasco e Atlético Mineiro, ele vai acontecer no dia 19 de abril, às 18h30, no sábado mesmo. Não tem jeito, porque lá no site do Sócio Gigante já estão se fazendo a divulgação desse jogo em São Januário, e aí fica esse pequeno detalhe que faz toda a diferença. O Vasco já está promovendo via Sócio Gigante o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro em São Januário, no dia 19 de outubro. A alteração da data inicialmente prevista para a semifinal, a quarta-feira anterior, foi alvo de críticas do presidente Pedrinho, que ensejou uma ação judicial no STJD. O Vasco alegou o descumprimento do regulamento para ajuizar a ação no STJD. A Justiça Desportiva não se pronunciou sobre a ação do Vasco. Veja o e-mail do marketing enviado pelo programa de sócio-torcedor citando a partida. Então, esse daqui é o e-mail, essa é a divulgação que até o momento o Vasco tem feito, já no caso dando o braço a torcer e deixando correr. Esse jogo tem tudo realmente para acontecer no dia 19, e aí eu queria saber da sua opinião, porque o Vasco vai ficar 10 dias parado e o Vasco aqui, segundo o GE, vai ter que fazer a boa e resolver pelo menos 5 questões. A primeira é João Vitor e mais um. E um grande detalhe é que você não consegue entender ou pelo menos resolver. Cada um vai ter uma opinião. Mesmo com as falhas do Léo, muitos vão querer o Léo do lado, do João Vitor. Por outro lado, alguns também entendem, ou muitos entendem, que no caso ali é melhor ter um Maicon fora de posição ou o João Vitor fora de posição do que o Léo zagueiro, no caso, fazer dupla de zaga com o João Vitor. E aí, na sua opinião, quem é que tem que fazer? Não se surpreenda se nesse caso você ter aí, de repente, uma dupla também que você não está esperando, que é o Maicon e o Léo. E a dupla de volante? Porque, rapaz, no último jogo, o Esforza saiu vaiado, o Souza fez o que fez, e existe também um outro bota-casaco e tira-casaco. Porque ali nessa volância, quem tá garantido é o Hugo Moura, que um dia também já foi tira-casaco e bota-casaco. Se firmou, é titular absoluto, sem dúvida, mas aí fica essa questão. Matheus Carvalho é mais pegada, é mais marcação. Dizem que o Esforza tem qualidade melhor na saída de bola, mas quem você hoje escolheria para poder estar ao lado do Hugo Moura? E você acha que acabou essas dúvidas? Quais são os pontas? Essa é uma dúvida para pairar, que paira em São Januário. O Vasco parecia ter encontrado em DVD e Adson os atacantes de lado que buscava, enquanto o camisa 7 se destacava com números, o camisa 28 trazia qualidade e controle na posse de bola do time. No entanto, os dois ficaram machucados e agora você não sabe, Emerson Rivaldo ou, no caso, Jean David. E do lado direito, Ryan, Rossi, Maxime ou até o Puma Rodrigues, quem você prefere? É uma outra questão que o Rafael Paiva vai ter que resolver. Qual é a prioridade do Vasco? O Vasco vai continuar priorizando o Campeonato Brasileiro? É só para fugir do rebaixamento? Vai atrás ainda desse G6/G8 ou vai depositar tudo na Copa do Brasil? Faz os 45 pontos, se livra aí no caso do rebaixamento e ali fica esperando uma classificação, até mesmo aonde vai possibilitar esse mesmo Vasco a jogar uma Sul-Americana. Para você, qual é a prioridade do Vasco? Faz os 45, 46 e foca tudo na Copa do Brasil, ou dá para buscar ainda, independente da Copa do Brasil, daquilo que vai acontecer, ainda dá para buscar uma vaga via pré-Libertadores, porque também não está garantido o Vasco ser campeão da Copa do Brasil, porque aí possibilitaria o Vasco, sim, aí direto para a Libertadores o ano que vem. Bom, vamos lá. Reagir o mais rápido possível.
O Vasco não terá tempo depois da data FIFA, quando o período de jogos da seleção acabar na terça-feira, dia 15. O time de Rafael Paiva terá uma maratona de partidas decisivas pela frente, a principal delas pela semifinal da Copa do Brasil, no sábado, em São Januário. Há uma expectativa interna do Departamento de Futebol e externa da torcida por recolocar o Vasco numa final de Copa do Brasil. Na última vez que o clube conquistou o torneio foi lá para 2011, só que tem um detalhe, e o detalhe é esse. O Vasco vai pegar ainda a grande maioria dos times que estão acima dele e aqueles também que estão lutando para não cair. E aí fica essa pergunta. Rapaz, já tem 6 jogos, 4 pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Copa do Brasil que o Vasco não vence. E aí fica essa pergunta. Esse time tem estofo para recuperar? Porque esse mesmo time que está cheio de questões para resolver, tudo indica que só irá voltar, informação que vem lá do Mário Coelho Vasco, juntamente com o Vasco Canelas, Vasco só volta a treinar a partir de quarta-feira. O elenco vai ter folga até quarta-feira, quando retorna, e ali, meu irmão, vai ter que decidir a sua vida. E eu já queria te fazer essa pergunta, você daria esse tempo todo de folga para os jogadores? Uma outra questão também que está incomodando demais essa situação dos cartões vermelhos, que vira e mexe o jogador do Vasco que está sendo expulso. Já são 6 na conta. Vamos lá, ó. Hugo Moura, João Vitor, Vitor Luiz, David Matheus Carvalho e agora o Souza. Você aí criaria algum tipo de método para poder inibir também esses cartões vermelhos? Vocês acham que todos os cartões vermelhos foram justos? Ou seja, alguns foram, no caso, exagero do jogador e outros foram exagero da arbitragem? Deixe a sua opinião aqui, porque eu tô correndo que ainda vou trazer aqui 10 minutinhos do Danilo Dantesco para poder explicar essa situação aqui, porque ele aí é fera e eu reconheço, tá? Que ele vai conseguir te trazer aqui, eu acho que de uma melhor forma, muito mais explicativa, tudo que está acontecendo envolvendo o Vasco da Gama com essa empresa picareta, juntamente com a EICAP aí que está tentando jogar agora tudo para rolo, porque com problemas na justiça, a EICAP coloca à venda ativos da 777, incluindo todos os clubes, avião e até iate, e detalhe, até festa de fim, já foram despejados, até festa de fim de ano, no caso do ano passado, os caras não pagaram, e eu só vou trazer aqui algo que eu já tinha falado nesse canal por várias vezes, independente do que a EICAP quer, independente daquilo que o Vasco quer, quem tem que querer é a Lindenhall, e esse fator eu trouxe aqui basicamente em primeira mão quando eu falei, olha, não vai, esses 3 meses de suspensão do contrato para achar um investidor, a EICAP junto com o Vasco, para dar um recado para o mercado aí, que o Vasco e no caso a EICAP estavam todas ali pensando da mesma forma, não vai rolar se a Lindenhall não deixar. Por quê? Porque a Lindenhall, ela tem uma ação que corre lá nos Estados Unidos, para a EICAP poder vender qualquer ativo da 777, tem que pedir benção à empresa inglesa, que processa não só a 777, mas também a própria EICAP, e ali cobram mais de 600 milhões. A minha dúvida é se é 600 milhões de dólares ou de euros, mas está aqui, ó, o maior empecilho é o processo movido pelo fundo inglês Lindenhall, que recentemente entrou na Justiça dos Estados Unidos com uma liminar contra dissipação de ativos da 777. A depender da decisão judicial, a EICAP pode ser impedida de negociar os clubes da empresa de Josh Wander e também de Pascos. Só tem um detalhe, ele já tem essa liminar, tá? Essa liminar já saiu, essa decisão, e essa matéria aqui hoje, ela faz referência a uma matéria de 6/5/2024, quando o fundo inglês acusou lá a 777 de castelo de cartas, de pirâmide. E agora eu vou trazer aqui o Danilo Dantesco, que vai te manter informado
sobre tudo isso aqui, vai passar aqui, sabe, um pente fino para você poder entender como é que está essa situação da ECAP, da 777, da Lindenhall, o que o Vasco tem a ver com isso tudo e como é que fica o ano do Vasco para 2025. Porque eu acho que é muito difícil vender. Vasco vai ter. Cara, isso aqui é uma opinião minha antes do Dantesco falar. Isso aqui é uma opinião minha. Eu acho que o Vasco vai ter que brigar na justiça para poder pegar esses 31% das ações do Vasco de volta. Então agora, Danilo Dantesco, não esqueça aí, tá bom, galera? De deixar o seu like. Não esqueça aí de comentar no final. E não esqueça também, se gostar do nosso trabalho, se inscrever. Agora é com você, Dan. Vamos lá, galera. E aí, meu amigo Léo Lacerda, como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá o pessoal do Na Torcida Vascaínos? Espero que bem. Resultado contra o Juventude não foi um dos melhores, né? Atuação bem lenta. Aquele momento que era pra gente dar um pulo na tabela e não consegue. Será que tá faltando gás? O time tá com 100 pontas, né? Puma de ponta, o nosso Colômbia, Emerson Rodrigues na outra ponta. Tá complicado. Mas, data FIFA, né? A gente pensando que vai respirar um pouquinho, vai pensar no que papai vai aprontar para o jogo do São Paulo, especialmente para o jogo contra o Atlético Mineiro nas semifinais da Copa do Brasil. Nossa esperança, nosso desejo de chegar nessa final tão aguardada depois de 13 anos. Porém, todavia, contudo, entretanto, a gente, não vou dizer que a gente é surpreendido, mas é óbvio que ganha uma proporção quando sai no Globo Esporte, no site do GE, no próprio Josimar, das notícias do nosso antigo controlador, a 777 Partners. Algo que a gente tinha comentado, deixa eu puxar a sardinha para o nosso trabalho aqui, lá no Expresso 1923, a gente falou na sexta-feira um pouco sobre todo esse rolo da 777, e hoje com a matéria do GE e também do Josimar, a coisa explodiu, né? Explodiu no sentido de muita gente estar perguntando, querendo saber. Resumindo, né, para quem está caindo de paraquedas aqui, a 777 está naquele momento que perdeu tudo, está morando na praça, o guarda está incomodando para levantar do banco, né? E ela diz, eu não sou vagabundo, sou apenas um cara carente e devendo na praça, isso sim. A verdade é que Josh, Pasco e a galera toda da 777 está tentando pegar dinheiro de onde não tem, né? E pagando as custas na justiça, né? Pagando advogados caríssimos. E aí o que acontece? A ACAP, que era financiadora da 777, que dava asas a 777 comprar o Vasco, comprar o Melbourne Victory, tentar comprar o Everton, comprar o Genoa, né? A ACAP virou a grande controladora dos negócios da 777, que são vários negócios, vamos lembrar de aviação, de questões de investimento na Bolsa de Valores e os clubes de futebol, os famosos Multi-Club Ownership, né? Aquela frase em inglês bonita que a 777 tentou montar, mas faliu, né? E o que acontece? O Genoa, que era a galinha dos ovos de ouro da 777, recentemente, na semana passada, o Andrés Blasquez, o CEO do Genoa, clube italiano, histórico, né, que foi um dos primeiros a serem comprados pelos gringos de boné de Miami, declarou para os sócios e para a grande mídia italiana de que o Genoa está à venda e que tem já 4 interessados em comprar o Genoa. Esse foi um baque porque o Genoa era considerado essa galinha de ovos de ouro e uma segurança, né? Um time que está na Europa, pode vir a disputar uma Europa League, uma Champions League. Então a galera pensou que, olha, esse time aqui vai ser o último a ser vendido, ou vai ser interessante para a ACAP manter o controle do Genoa, ou quem sabe a 777 voltar dos mortos e querer controlar isso. Então saiu essa notícia. Então o Genoa e os outros clubes como o Standard Liège, o Red Star, o Vasco da Gama, todo mundo está à venda, né? O Moelis, que é aquele escritório controlador de vendas contratado pela ACAP, está trabalhando para isso, né? Ao mesmo tempo, 777 colocando iate, avião, eles não conseguiram pagar o prédio deles em Miami, o aluguel, eles estão devendo a festa da firma de final de ano, fizeram a festa em dezembro
não pagaram lá o hotel, olha que bagunça. Estão quebrados. E o que serve tudo isso ao Vasco da Gama? Pedrinho está tentando organizar a venda em acordo com essa galera da ICAP, com o intermediário que é o Moelis. Tudo bom, tudo tranquilo. Só que o processo da Leadenhall, que é a controladora inglesa, que foi fraudada, desculpa, pela 777, isso é, deram garantias à Leadenhall que a 777 já tinha dado para outros casos, para outros negócios de empréstimo. Isso não pode. Você não pode dar um carro como garantia e dar esse mesmo carro como garantia para outras 3 pessoas, né? E aí quem é que vai dizer que tem o direito pelo carro? Esse é o impeditivo. E foi isso que a 777, ou que a Leadenhall alega, fez. A Leadenhall foi à justiça americana, exatamente na justiça de Nova York, e entrou com a ação. Essa ação está rolando, foi aonde Josh e Steve Pasco declararam a dificuldade da 777 de honrar compromissos da primeira vez publicamente, e a Leadenhall, junto ao juiz do processo, conseguiu uma medida cautelar, isso foi em junho, bem abrangente, dizendo o seguinte, olha, tudo que a ACAP e a 777 conseguirem vender, conseguirem disponibilizar de capital, a gente precisa validar, ou a gente precisa estar de olho nessa negociação. Esse é um ponto. A decisão é muito abrangente, é uma decisão que você olhando, você fala, pô, mas isso não envolve as garantias do processo, né? A ação em si da Leadenhall. Mas é óbvio que a Leadenhall está querendo recuperar a grana que ela perdeu, né? Ou ela ser indenizada pelos danos causados pela 777. E no momento que a ACAP, que tem o passivo financeiro da 777, começa a negociar o Red Star, o Genoa, o Standard Liège e o Vasco da Gama, a Leadenhall está falando assim, para onde está indo esse dinheiro? Será que esse dinheiro vai ser utilizado para outras demandas e eu vou ficar chupando o dedo, não vou recuperar minha grana? Então essa medida cautelar obtida no juiz de Nova York dá uma certa garantia à Leadenhall de estar de olho nesses negócios, nessas transações, nessas vendas, e quem sabe até opinar, olha, essa venda aqui não vai rolar por isso, isso e aquilo. Recentemente, a ACAP tentou, junto a esse juiz, reformar essa decisão, tirar essa decisão, dizendo que as garantias que a Leadenhall queria não envolvem os clubes de futebol, por exemplo. O juiz negou. Isso agora, 1º de setembro. É recente desculpa, 1º de outubro. É recente pra caramba essa decisão. E o que fez a ACAP? Recorreu, né? Recorreu para uma segunda instância. Todo esse imbróglio judicial, a gente vai saber aos poucos. Essa decisão de segunda instância ainda não saiu. Está marcado para valer o julgamento da Leadenhall com a 777 para dezembro, aparentemente. Eu digo aparentemente porque não há uma data precisa. É um entendimento que em dezembro vai rolar o julgamento em si, com audiências, depoimentos e acolá. Enquanto isso, na justiça americana, as duas partes, 777/ACAP versus Leadenhall, tentam trabalhar em conjunto, esse é o entendimento da justiça americana, não para chegar a um acordo, mas para trocar provas, para trocar informações e, quem sabe, né, não precisar da audiência, do processo em si. Eu acho que cada vez mais está complicado. Uma das reclamações da Leadenhall é que ela ficou sabendo pela imprensa, por exemplo, que o grupo Friedkin, outro grupo americano, está interessado no Everton. E estando interessado no Everton, eles vão pegar aquela dívida de 200 milhões de libras e vão pagar de alguma forma a ACAP. Hoje foi informado até que essa dívida de 200 milhões de libras caiu para 70 e poucos milhões de libras. Isso é, a ACAP deu um descontão para receber essa grana em cash, ou pelo menos mais rápido, né? Deu um abatimento na dívida. É óbvio, para pagar essas despesas todas dos gringos de boné
Josh e Steve Pasco e seus amigos ali de Miami. Léo, vamos ver no que vai dar. Isso impacta a venda do Vasco? Nesse momento, primeiro o Vasco tem que ter uma venda no papel. Ó, temos a venda no papel. E saber se a Lidenhall vai falar, opa, eu concordo, eu discordo, juiz, vamos dar uma olhada nessa venda? Podem criar problemas. Uma questão importante, o Vasco está liberto na justiça brasileira da 777. A liminar obtida pelo Pedrinho, no processo que está suspenso, deu a liberdade para o Vasco de controlar a sua SAF. Esse é um ponto positivo, né, de brigas de liminares. Mas, na hora do vamos ver, o impacto disso, da venda da ACAP e do Vasco para um outro controlador, como o caso do Friedkin para o Everton, dependendo, essa bomba pode estourar lá em Nova York. E aí a própria Lidenhall querer meter a colher nessa cumbuca. Ai, Léo, cenas dos próximos capítulos, vamos acompanhar e quero agradecer desde já o seu convite para eu estar colando aqui Na Torcida Vascaínos. É sempre bom estar falando com os amigos, tá bom? Qualquer coisa, pode falar de volta, pode me chamar de volta, que a gente vem aqui esclarecer ou confundir ainda mais as loucuras da 777 que está devendo na praça, e o Vasco da Gama precisa sair o quanto antes dessa loucura. Um grande abraço, um beijo para a galera do Na Torcida Vascaínos. Tamo junto.